Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor no Salmo 1. Salmo 1. Antes de ler o texto, farei uma breve introdução. Boa parte dos nossos esforços como pais é despendido com o objetivo de ensinar aos nossos filhos a fazerem boas escolhas. Assim como nós também, os pais, devemos dedicar verdadeiro esforço para que nós mesmos façamos boas escolhas também. Não existe nenhum cabimento eu querer ensinar a minha filha, ao meu filho a fazer boas escolhas na vida, se eu mesmo não as faço. O nome disso é hipocrisia. Tanto é verdade este objetivo de ensinar a fazer boas escolhas, que desde a infância nos dedicamos a ensinar essas verdades aos nossos filhos. E uma boa ferramenta que nos ajudou a aprender e também nos ajuda a ensinar essas coisas são as histórias infantis, com E, histórias infantis. As mais conhecidas histórias infantis foram criadas para que nós aprendêssemos desde criança as consequências de fazer mais escolhas. Quer ver? Vamos lembrar, muitos vão lembrar. Isso aqui está fresco na minha cabeça, que de vez em quando eu conto uma história dessa. Com a história dos 3 porquinhos, ensinamos que escolher a preguiça ao invés de trabalho sério faz com que os 2 porquinhos preguiçosos quase tenham sido devorados pelo lobo mau. Com a história da Chapeuzinho Vermelho, ensinamos que escolher desobedecer a mãe sobre qual caminho pegar para chegar na casa da vovozinha quase fez com que o lobo comesse a avó e a neta. Com a história da tartaruga com a lebre, da corrida da tartaruga com a lebre, ensinamos que escolher a soberba e se distrair de seus objetivos fez com que a lebre, o coelho, perdesse a corrida para a tartaruga, por mais que fosse naturalmente bem mais rápida. Todas essas histórias ensinam e ilustram uma verdade muito importante. Boas escolhas tendem a gerar boas consequências, mas escolhas podem gerar consequências trágicas. Ensinar a sabedoria sobre como fazer boas escolhas na vida é parte considerável dos ensinos bíblicos também. Deus, nosso bom Pai, dedicou muitas porções da Escritura para nos ensinar, eu e você, a fazer boas escolhas, a fazermos boas escolhas. Certamente, o Salmo 1 é uma das mais notórias destas passagens. Por isso, vamos considerá-lo nesta noite. Vamos, enfim, leremos o Salmo todo, são apenas 6 versos. Salmo 1, a partir do verso 1. Acompanhe na sua versão aí, na sua Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a aprender com ela e me ajuda, Senhor, a comunicá-la para a tua igreja da forma que tu queres, Senhor, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. A interpretação do livro de Salmos tem sido fonte de grande desafio no decorrer da história da igreja, especialmente quando nós tentamos enxergar o livro dos Salmos como um livro único, estruturado com uma mensagem global. É muito comum acharmos que o livro de Salmos é um amontoado, um ajuntamento de poemas hebraicos aleatórios, e por isso temos a tendência a interpretar os salmos individualizadamente. Ainda assim, devemos nos esforçar, ainda que essa seja a prática, devemos nos esforçar a compreender o salmo como tendo uma mensagem global, o que pode trazer muita riqueza para a nossa compreensão desses poemas. O grande teólogo Palmer Robertson disse que é muito feliz em apontar as vantagens de interpretar o Salmo de forma estruturada, o livro de Salmos de forma estruturada. Ele diz, abre aspas, levar em conta a estrutura do saltério traz duas contribuições significativas. Primeiro, tem o potencial de descobrir conexões entre os vários salmos. E segundo, fornece luz adicional para cada salmo individual. Boa parte dos estudiosos concordam que para que nós sejamos capazes de compreender essa mensagem unificada do livro de Salmos, nós precisamos recorrer especialmente para o entendimento que vem do Salmo 1 e do Salmo 2, visto que esses salmos funcionam como uma introdução para todo o saltério que vem, os restantes 148 salmos que vêm na sequência. Com isso, aprendemos que o Salmo 1, que faz parte dessa introdução, aponta para um dos princípios fundamentais, um dos propósitos fundamentais do livro de Salmos como um todo. Neste capítulo 1 que vamos considerar hoje, o salmista aponta como introdução do livro o contraste entre o caminho do sábio, o homem que anda próximo de Deus, ou que quer andar próximo de Deus, em contraste com o caminho do ímpio, aquele que anda afastado de Deus. É sobre esse contraste que eu e você vamos considerar nesta noite. O primeiro ponto eu chamei da seguinte forma: fazendo boas escolhas. Vou ler novamente o Salmo 1, agora os versos de 1 a 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Para apontar o contraste entre esses dois tipos de homem, o homem que procede sabiamente e o ímpio que é tolo em suas escolhas, o salmista começa destacando as características esperadas do homem sábio, daquele, como diz na minha versão, daquele que é feliz. Talvez na sua esteja escrito bem-aventurado, que é a mesma coisa. Então ele começa apontando qual deve ser o comportamento deste bem-aventurado. Observe que o próprio início do Salmo já é um pronunciamento de bênção para quem segue o comportamento que vem na sequência. Ele diz, como é feliz. Isso para destacar a condição particularmente abençoada por Deus de um tipo específico de homem. E quando eu falo homem, eu estou falando humanidade. Um típico específico de pessoas. Que tipo de pessoa é essa? Qual é o tipo de pessoa que é abençoado por Deus e por isso é feliz e bem-aventurado? É o que o salmista vai responder na sequência do texto. Essa pessoa é aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Nesta porção, o salmista não está apresentando, essa que eu acabei de ler, o salmista não está apresentando 3 condutas diferentes. Na verdade, ele está repetindo o mesmo conceito de 3 formas diferentes por meio de um paralelismo hebraico. É a forma como os hebreus escreviam as suas poesias. Eles usavam frases que repetiam mais ou menos a mesma ideia, com outras palavras, com o objetivo de enfatizar. Logo, não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não se assentar na roda dos zombadores é uma enfática constatação sobre qual é o único comportamento adotado pelo homem que é abençoado por Deus. O homem feliz, ele não olha para os ímpios do mundo como fonte de sabedoria. Ele não replica o comportamento dos pecadores. E não se alegra na companhia dos arrogantes que zombam de Deus. Em suma, o homem abençoado, feliz, bem-aventurado, é aquele que não é guiado, movido pelos caminhos que o mundo apresenta. Em outras palavras, o salmista está defendendo o mesmo princípio que foi ensinado pelo apóstolo João às igrejas da Ásia. Como nós lemos em 1 João capítulo 2, verso 15, parte A. O princípio, o fundamento do ensino é o mesmo. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. É claro que ao dizer não amem ao mundo, nem as coisas que há nele, João não está proibindo uma atitude de compaixão, misericórdia pelas pessoas do mundo. Lembrem, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não é isso. O que João está proibindo ao dizer não amem ao mundo é que os seus destinatários, aquelas igrejas que receberam a carta dele, aprovem, gostem, aceitem ou participem dos valores corrompidos inerentes aos perdidos neste mundo caído. Esse comando é lógico, pois naturalmente 2 amores se excluem mutuamente. Um crente verdadeiro que ama a Deus acima de todas as coisas, não amará o mundo. Aquele que ama o mundo acima de todas as coisas, não amará a Deus. Já que os valores do mundo são completamente opostos aos valores de Deus. Tanto isso é verdade, que na sequência do texto que lemos de João, na parte B do verso 15, ele vai dizer: se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Agora volta para o Salmo 1. Na sequência do Salmo 1, o salmista vai apresentar o contraste. Ele já apresentou qual não deve ser o comportamento do homem feliz. Agora ele vai apresentar qual é o procedimento do homem bem-aventurado. Ele diz no Salmo 1, agora no verso 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O homem feliz é aquele que encontra alegria e satisfação na vontade revelada da Bíblia, na vontade revelada de Deus, e se dedica o tempo e atenção para refletir o que o Senhor quer dele por meio da palavra e a viver aquilo que ele encontra por meio da palavra. Esse homem é ricamente abençoado por Deus. O salmista vai ilustrar no verso 3 qual é a condição desse homem. Ele diz: esse homem, gênero humano, esse homem que se dedica a estudar a palavra do Senhor, que medita naquilo, que encontra alegria em fazer essas coisas, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Uma árvore plantada à beira de águas correntes é aquela árvore que vai ter todos os nutrientes necessários para produzir constantemente sempre bons frutos. Assim é um homem que procede segundo a palavra de Deus. Ele vai encontrar prosperidade, não material necessariamente como muitas igrejas ensinam, mas principalmente prosperidade espiritual, até mesmo relacional.
No Salmo 128, salmo muito conhecido, você pode acompanhar na sua Bíblia, nós temos uma descrição mais detalhada sobre o tipo de prosperidade que é reservada para aqueles que temem ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é o mesmo que considera a palavra do Senhor alegremente e busca viver segundo ela. Está falando do mesmo tipo de pessoa. E no Salmo 128, nós aprendemos um pouco mais sobre esse tipo de prosperidade que é reservada para aqueles que temem ao Senhor e amam a sua palavra. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Ou, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira. Ele vai descrever a prosperidade na sequência. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem feliz é aquele que ama a palavra de Deus, ama viver segundo a palavra de Deus, e por isso vive constantemente ciente de que está diante de Deus, segundo a vontade dele. E aqui tem muitas lições para mim e para vocês. Mas hoje, especialmente, quando celebramos o Dia do Adolescente Batista, eu queria destacar lições com foco especial em dois públicos-alvos: os adolescentes e os pais de forma em geral. Ainda que tudo que eu vou dizer aqui, os princípios são aplicados a todos. Vou começar pelos pais. Pais abençoados por Deus não seguem os conselhos dos ímpios. Ou seja, esse tipo de pai não aprende como deve educar seus filhos com as ideologias do mundo. Ele não aprende, por exemplo, aqui quem é pai mais recente vai saber disso aqui. Ele não aprende que é correto, livre demanda, fazer o que a criança quer na hora que ela quer. Não, esse é o conselho do mundo, não é o conselho da palavra de Deus. Ele não aprende, ele não segue o pai que não segue o conselho dos ímpios, ele não adota, por exemplo, a falta de correção para seus filhos. Quando é necessário corrigir, inclusive fisicamente, se necessário, ele deve fazer a despeito do que o mundo diz, porque este é o ensino da palavra de Deus. O pai que não segue o conselho dos ímpios não vai permitir que os seus filhos namorem com descrentes. Seus filhos namorem com descrentes. O pai que não segue, o pai, mãe, pais, os pais que não seguem o conselho dos ímpios, não vai permitir que os filhos façam sexo antes do casamento. Tem muitos pais, para nossa surpresa, que não só permitem, como providenciam o local. Não, aqui em casa está tudo certo. Não creia, pai, mãe, nas tolices ensinadas pelo mundo. Essa lição aqui, olha, se você prestar atenção, pai e mãe, nessa seguinte aplicação aqui, já valeu a noite para mim. Não creia nas tolices ensinadas pelo mundo. Nem todo sofrimento é prejudicial. O fim da disciplina é ensinar. E a disciplina é um sinal de amor para com os filhos. Não deixar o seu filho fazer o que ele quer, o que pode trazer infelicidade para ele, é bom muitas das vezes. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Não sou eu que diz, é a palavra. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu me surpreendo muito quando eu vejo crentes que têm resistência em disciplinar. É claro que eu estou falando com moderação, com o objetivo de ensinar, sem ira. Porque se disciplina com ira não é disciplina, é vingança. É sem ira. Então, me surpreende muito ver pais que agem dessa forma, como se fosse errado. O próprio Senhor ensinou-nos a fazer isso. Não só ensinou, como Ele faz, como o nosso modelo padrão de pai. O modelo padrão de pai é nosso Pai Celestial. E olha o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus comanda que nós, pais, disciplinemos os nossos filhos
quando necessário, corretamente, por objetivos corretos, e não só comanda, como ele age da forma como ele nos comanda a fazer. Eu sei que pode ser difícil, pai, mãe, eu sou pai também, é difícil. Mas nós devemos desejar mais a santidade. Olha isso aqui, nós devemos desejar mais a santidade dos nossos filhos do que a felicidade deles. Todos os pais, eu não sou exceção, querem que os filhos sejam felizes. Mas você deve fazer, se esforçar para fazer, principalmente aquilo que vai conduzir ele em santidade e não felicidade. Porque o fim último do homem, o fim último do seu filho, da minha filha, não é que eles sejam felizes. O fim último é a glória de Deus. De que adianta nós proporcionarmos aos nossos filhos o mundo inteiro e no final eles perderem a alma? Certa vez, uma mãe muito aborrecida me telefonou porque eu disse para o filho dela que o filho dela não poderia continuar tendo relações sexuais com a namorada. Muito aborrecida. Não é da nossa igreja, graças a Deus. Mas uma pessoa que se diz evangélica. Meus irmãos, no coração dessa mãe, ela quer que o filho seja mais feliz, que aproveite a vida. Mas nós, que somos pais que não devem seguir o conselho dos ímpios, devemos desejar acima de tudo para nossos filhos santidade. Outra aplicação, nós como pais não devemos imitar a conduta dos pecadores. Pelo contrário, eu e você somos responsáveis, pais, mãe e pai, somos responsáveis pelo discipulado, por ensinar a Bíblia, por orar, por trazer o culto, por dar testemunho, aqui é o mais importante, creio eu, dar testemunho do caráter e serviço cristão aos nossos filhos. Nós somos responsáveis, não é a igreja, não é o Ministério Atitude. A igreja, o Ministério Atitude, apoia o trabalho que é dos pais, ajuda os pais nesse trabalho. Mas quem é responsável por isso, em não imitar a conduta dos pecadores e fazer com que os filhos não imitem também, são os pais, os principais. Não adianta você reclamar de toda a má influência que o mundo traz, que as mídias traz, que as redes sociais traz, que a televisão traz, que as más companhias traz para a vida dos seus filhos, se em casa você não o influenciou positivamente. Se você fala palavrão, é grosseiro com a sua esposa ou marido, enche a cara, tem comportamento imoral quando está com seus amigos, etc. Que diferença há entre nós se adotarmos esse comportamento e os pais descrentes dos colegas dos nossos filhos? Quer ver um exemplo do que é não imitar o conselho dos ímpios? O que você mais deseja fazer com seu filho ou com a sua filha no dia de domingo? Levar para passear de lancha, viajar, vamos fazer um churrasco, filhão. Você está fazendo exatamente o que o mundo faz aos domingos, ao invés de desejar e trazer ele para a casa do Senhor, para incutir não só com o que você fala, mas com o que você faz no coração dos filhos de vocês o amor pelo Senhor. Lembra que eu li um texto de Deuteronômio, eu já preguei esse texto aqui um tempo atrás, e lá ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois tu inculca na cabeça do filho. O amar a Deus vem em primeiro lugar, é só depois que você é capaz de inculcar na cabeça dos filhos como fazer isso. Mas tá bom, já bati demais nos pais, agora vamos para os adolescentes, que pensaram que iam se livrar. Quanto aos adolescentes, meus queridos, não sigam nem imitem o proceder dos ímpios ao seu redor, daqueles que não têm Deus. Não acreditem nas tolices que o mundo tenta ensinar desde a infância.
O objetivo da sua vida, adolescente, não é ter prazer, não é ter sucesso, não é ser feliz, não é ter alegria, apesar de que você pode ter essas coisas, mas não é a razão da sua existência. Assim como os pais, a sua existência, desde já, não é uma responsabilidade que você vai ter quando você fizer 18 anos, desde já, você tem o dever de glorificar a Deus. Isso deve ser um desejo do seu coração, viver para a glória de Deus. Na verdade, toda a humanidade, sem exceção, crentes e descrentes, devem glorificar a Deus, apesar de que os descrentes não são capazes de fazer sem Cristo. Mas se você que está aqui me ouvindo está em Cristo, e você tem que querer glorificar a Deus com a sua vida, acima do que todas as outras coisas que você deseja. Não imite a conduta dos pecadores ao redor. Vocês, adolescentes, vocês são alvos de muitas mentiras e enganos. Não acreditem que se alguém dizer para vocês, ou vocês lerem em algum lugar, que vocês é que devem escolher como viver, como bem entende viver a sexualidade de vocês. Não acreditem quando alguém dizer que sexo antes do casamento é normal. Não acreditem se alguém dizer que você não nasceu nem homem nem mulher, você que pode escolher que sexo você quer ter. Tudo isso são enganos do mundo, isso é pecado, é a conduta dos ímpios. Não imitem essas coisas. Não é porque todo mundo faz algo que você precisa fazer, querido adolescente. Não é porque todo mundo bebe determinada bebida que você precisa beber. Não é porque todo mundo fuma cigarro você precisa fumar. Não é porque todo mundo da escola transa sem estar casado que você deve transar. Não é porque todo mundo vê pornografia que você deve ver pornografia. Não é porque todo mundo desrespeita os professores que você deve desrespeitar os professores. Não é porque todo mundo veste roupa indecente que você deve vestir roupa indecente. Não, vocês são chamados a andarem na direção oposta dessas coisas. Não tenham comunhão com aqueles que zombam da sua fé, zombam de Cristo, zombam da igreja do Senhor. Não existe comunhão, como diz a palavra, entre a luz e as trevas. Muitas vezes os adolescentes com medo vocês adolescentes com medo de serem reprovados, de um grupinho abandonar vocês cedem em algumas coisas. Ah não, ele só brinca um pouquinho. Não, ele só faz um pouquinho mais de imoralidade. Ele só conta um pouquinho mais de piada suja. A roupa vai ser um pouquinho só mais curta. O decote vai abrir só um pouquinho. Não. Se você está em Cristo, você é chamado à santidade, você entende isso no seu coração, você se alegra em andar na direção oposta do mundo. Bem-aventurado o adolescente que faz essas coisas, que anda na direção oposta do mundo. Quem anda do outro lado é bem pior. Segundo ponto, a consequência das más escolhas. Verso 4 do Salmo 1. Não é o caso dos ímpios. Eles não prosperam. Essa é a sequência lógica do texto. Eles não prosperam como a árvore plantada na beira do rio. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se o destino dos que amam a Deus e a sua palavra é prosperidade espiritual, o destino dos ímpios, aqueles que vivem como se Deus não existisse, é terrível. Não é de prosperidade o caso dos ímpios, como diz o texto. O destino dos ímpios é severo. Eles não prosperarão para sempre, ainda que prosperem por algum tempo presente. Por quê? Porque eles são como palha que o vento leva. O salmista quer destacar a efemeridade, a fragilidade e a destruição final dos ímpios. No livro de Provérbios, esse ensino é replicado muitas vezes. Abra a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 10,
versos 27 e 30. Esses textos são muito importantes, porque às vezes nós que estamos lutando não somos perfeitos, mas estamos lutando para uma vida de santidade, olhamos para a vida dos ímpios e podemos invejar. Poxa, mas aquele fulano faz isso, mas olha como está a vida dele, e a minha estou com dificuldade aqui, acolá. Meus irmãos, nós devemos ter uma percepção bíblica da realidade. Olha o que diz o Provérbios 10, versos 27 a 30. Só um recorte. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desenraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Vale lembrar, quando nós estudamos textos do Antigo Testamento, como Salmo, Provérbios, que ali, no decorrer da antiga aliança, a compreensão do povo quanto às promessas de Deus, e especialmente quanto ao destino dos ímpios, ela era principalmente material. Eles criam que o Senhor em algum momento ia matar o exército adversário, ia destruir aquele ímpio, etc. Mas nós, o povo da nova aliança em Cristo Jesus, devemos enxergá-las à luz da revelação completa da Bíblia Sagrada. E entender que esta revelação do destino final dos ímpios tem principalmente uma conotação espiritual e escatológica, que ainda irá acontecer. Logo, nós sabemos que a destruição definitiva dos ímpios não é algo que esperamos unicamente no tempo presente, mas que ocorrerá no juízo final, como o profeta João, como o apóstolo João profetizou. Abra a palavra de Deus em Apocalipse, lá no finalzinho, capítulo 20, versos 11 a 15. Escute a palavra do Senhor. Diz assim: depois vi um grande trono branco. É a visão do final. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. Mas entregou os mortos que nele havia, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aí está aqui, o destino final dos ímpios, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, no livro daqueles que foram salvos por Cristo Jesus, foram lançados no lago de fogo. Por isso, eu e você podemos entender, à luz da revelação completa, adequadamente o que o salmista diz no verso 5. Ele diz: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O ímpio não resistirá ao julgamento divino, porque a dívida dele de pecado não foi paga por Jesus Cristo. Aqueles que amam a Deus e sua palavra viverão única e exclusivamente no final de todas as coisas pela obra de Cristo, pelo evangelho de Cristo Jesus, pela fé no que Jesus fez e o arrependimento de pecados. É Cristo quem garante a salvação, é Cristo quem livra do julgamento final. Quem crer não vai perecer, consequentemente quem não crer vai perecer. Isso está no texto mais conhecido, talvez, da igreja evangélica. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Note que o texto está definido a um público específico. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Do outro lado, aquele que não crê perecerá
e não têm a vida eterna. Logo, é sempre Deus que garante o destino final dos homens, como o salmista vai resumir no último verso: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Note um detalhe importante nesse verso 6. O salmista aponta a existência de dois caminhos: o dos justos e os dos ímpios. Isso ressalta que é nossa, minha e sua, de todos nós, a responsabilidade de escolher por onde andar. O salmista não diz existe os ímpios e existe os justos. Não é esse o objetivo dele. Ele diz que existe dois caminhos. Está aqui. Dois caminhos. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Algumas lições para mim e para você. A primeira e mais importante lição de todas: o Evangelho é uma necessidade imperativa para o ser humano. Não há esperança para o ímpio longe do Evangelho de Cristo Jesus. Se você está nos ouvindo aqui nesta noite e você não tomou a decisão um dia na sua vida de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, viver que Ele seja o seu Senhor e Salvador, e lutar, se arrepender dos seus pecados, então você escolheu até aqui caminhar o caminho dos ímpios. Você escolheu até aqui caminhar o caminho dos ímpios. Às vezes, quando nós olhamos o mundo, esse caminho nem é tão sofrido. Mas o que você deve se perguntar é para onde esse caminho leva. Qual é o destino final daqueles que seguem a vida inteira andando no caminho dos ímpios? Nós sabemos, a Bíblia nos ensina. É o inferno. É o inferno. Eu vou dizer isso aqui porque eu quero que isso aqui fique bem claro para você que está me ouvindo. Se você não crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você está caminhando para o inferno. Infelizmente, em nossos tempos, o conforto tem sido uma poderosa anestesia para a humanidade. Nós nos acostumamos com o conforto do tempo presente e paramos, como nunca na história da humanidade, de temer quanto ao nosso destino final. Muitas pessoas estão tão distraídas com as coisas deste mundo, estão tão embotadas amando este mundo, que se distraem para onde leva o caminho que eles estão seguindo. Por que a humanidade parou de temer ir para o inferno? Estão cegos, ignorantes. Muitos sairão do conforto de dos seus carros e casas, direto para o inferno. Sem Jesus Cristo, não existe salvação, não existe esperança. Boas ações, sucesso profissional, riquezas, nada dessas coisas pode te salvar sem Cristo. Por outro lado, meu irmão, se você está com Cristo, se você, apesar das dificuldades, como eu tenho muitas dificuldades, de sempre escolher os melhores caminhos, apesar das dificuldades, você sabe que o destino final, meu e seu, é aquele lugar onde não haverá mais lágrima nem choro, onde não haverá dor, que as antigas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, que serão transformados à imagem e semelhança de Cristo mais e mais. Que Cristo um dia dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Esse é o destino daqueles que creem no Evangelho. Daqueles que um dia ouviram a pregação do Evangelho, de que Jesus Cristo desceu da Santíssima Trindade, assumiu a forma humana, habitou entre nós, para que nós, pecadores, tivéssemos esperança, se cremos na vida e obra dele, segundo as Escrituras, e consequentemente lutamos contra os nossos pecados, e Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Se nós cremos no Evangelho segundo as Escrituras, repito, então nosso caminho
é o caminho dos justos. Não da justiça que nasce das nossas práticas, mas da justiça que nós herdamos em Cristo Jesus. Concluindo, não se engane. Você pode ser até um crente, mas ainda assim, vez ou outra, percorrer o caminho dos ímpios, cometer o pecado da impiedade. Isso acontece quando nós levamos as nossas vidas, isso aqui é muito importante, como se Deus não existisse. Cuidado para você não cair na prática de que Deus existe só no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Eu vou para a igreja, e aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer lá, vou servir, vou adorar, vou participar da ceia, vai ser maravilhoso. Segunda-feira, o Deus que estava aqui no domingo não existe mais. Não faça isso, meu irmão, isso é impiedade. Impiedade, como nós podemos nos enganar, não é só roubar, matar ou adulterar. Impiedade é tomar as decisões da vida sem considerar acima de tudo o que glorifica a Deus. Se o meu e o seu objetivo de vida é glorificar a Deus, então em cada decisão da nossa vida, nós devemos buscar esse objetivo. Que roupa vamos vestir, que profissão seguir, que emprego aceitar, como vamos gastar nosso dinheiro, que negócios vamos fazer, onde vamos morar, como vamos tratar nossos cônjuges, como vamos tratar nossos pais, como vamos criar nossos filhos. Em que igreja vamos congregar, o quanto vamos nos dedicar à obra do Senhor. Todas essas decisões não devem ser fundamentadas e baseadas no seu conforto, na sua vontade, no meu desejo, no meu conforto, não. Acima de tudo, eu devo tomar cada pequena decisão da minha vida para glorificar a Deus. Quando tomamos desde as pequenas às grandes decisões, sem pensar se o que estamos fazendo agrada ou não a Deus, nós estamos fazendo o que o salmista diz para não fazermos, é caminhar no caminho dos ímpios. Por outro lado, se nós entendemos a salvação do Evangelho de Cristo, que logo mais nós iremos encená-la aqui por meio da ceia. Se nós cremos no Evangelho que Ele nos livrou deste caminho e do destino final do caminho dos ímpios do inferno e nos levará para o céu, e um dia para novo céu e nova terra, onde nós estaremos em alegria, em gozo pleno. Se nós cremos nessas coisas, nesse Salvador, nessa salvação, então nós alegremente tomaremos as decisões das nossas vidas, buscando agradá-lo. É gratidão, meu irmão. Senhor, muito obrigado porque Tu me salvaste, Senhor. Muito obrigado porque não depende de mim, eu sou fraco, o pecador depende de Ti. Por isso eu quero me esforçar, Senhor. Eu quero viver de forma que Te agrada. É difícil, o pecado tenta. Mas em Cristo, eu e você somos capazes de vencer o pecado. Que Deus nos ajude e que nós nos esforcemos sempre para fazermos as melhores escolhas. Em nome de Jesus, amém.